Bom dia, bom dia, bom dia Angola, bom dia mundo. Chegamos para mais uma consulta. Bom dia a todas as famílias e para si que nos está a assistir pelo Facebook. Bom dia para quem nos vê pelo Instagram, pelo YouTube. Bom dia com muita alegria. Durante a luta contra o cancro, existem outros recursos além dos tratamentos convencionais que incluem medicações e radioterapia. Entre eles destaca-se a alimentação, que pode auxiliar o paciente a se fortalecer, a lidar com os efeitos colaterais do tratamento, que normalmente são muito agressivos para o corpo. Já conseguem desconfiar de que tema vamos falar hoje? E eu tenho aqui a doutora Juliana. Doutora Juliana, bom dia. Bom dia, obrigada. O que vamos falar hoje? Hoje vamos falar de nutrição oncológica. Muito bem, é mesmo sobre nutrição oncológica. A doutora Juliana, que é nutricionista, é naturopata, enfim, ela é natureba. Exatamente, muito ligada à estética natural também. Então, essa sou eu, naturalista. Muito. E podemos ver. Não é? Está muito linda, doutora. Muito obrigada. Gostou da nossa casa? Amei. Impressionante. Muito Seja bem-vinda e sinta-se à vontade. Muito obrigada. Doutora, nós sabemos que a alimentação é um recurso fundamental para a nossa vida e nós devemos começar a ingerir os alimentos desde tenra idade, não é? Mas quais são os alimentos, dentre todos eles, dentro da tabela nutricional, aqueles que causam câncer? Será que existem? Exatamente, existem. Hoje, a Sociedade de Medicina já apontou alguns alimentos que são potencial cancerígenos. Os embutidos, as carnes vermelhas, os salame, queijos altamente modificados. Estes alimentos são potenciais cancerígenos. A ideia é se consumir com muita moderação. Se possível, evitá-los para que aquelas pessoas que já têm uma tendência natural de ter a doença, então, evitar e fazer com que não venha a padecer desta mesma enfermidade. Muito bem. Hoje nós estamos aqui a trazer uma temática que, de certeza, muitas pessoas estão a viver esta patologia, não é? Algum tipo de câncer, e um doente oncológico precisa de cuidados. Então, como é que o doente oncológico pode se manter, não é, ao fazer recurso à alimentação? Na verdade, o doente oncológico não é um câncer ambulante, né? Sim. É uma pessoa, tem os seus desejos, tem ainda aquilo que ele gosta mesmo de comer. E quando está nessa fase, tem uma tendência dos médicos restringirem vários tipos de alimento. Ali ele se encontra num dilema: o que é que eu vou comer? Será que agora eu só posso comer uma erva, um cereal? Como é que vai ser a minha alimentação daqui para frente? Pois, esta é a dúvida. Como é que deve ser a alimentação daqui para frente? A alimentação balanceada é o ideal. Vamos restringir já aquilo que já falamos no princípio, que é potencial cancerígeno, e vamos introduzir uma dieta principalmente com alimentos vegetais naturais e, se possível, integrais, para que ele possa absorver melhor os nutrientes, porque têm propriedades curativas e preventivas de muitas doenças e potencialmente para o câncer. Muito bem, doutora. No entanto, quer dizer que hoje por hoje nós podemos ter dentro da nossa casa alimentos saudáveis. Podemos. E que alimentos é que devem estar dentro da nossa casa? Alimento que seja comida, sem necessariamente ser industrializado. Industrializados, sim, com muita moderação, com necessidade, mas o que nós devemos primar é nos alimentar daquilo que vem do campo, porque nós somos terra. Nós somos essencialmente terra. Então, nossa alimentação também deve vir da terra. Não precisamos matar ou uma coisa assim parecida para nós nos alimentarmos. E se acontecer isso, na boa, mas desde que seja de uma forma bastante moderada, porque nós já falamos que são os potenciais cancerígenos, principalmente as carnes vermelhas, os embutidos, são potenciais cancerígenos. Então, alimento comida, alimento nutriente, alimento que o seu organismo reconhece como alimento. Doutora Juliana, há aqui uma questão, não é? Nós somos terra, nós somos o que comemos, a nossa terra, por sinal, é fértil, Bastante. mas o doente oncológico,
o que ele deve começar a inserir na sua alimentação? Por exemplo, onde é que ele vai à busca dos suplementos naturais, de carboidratos, das fibras, de tudo o que ele precisa para ter a saúde dele estável e poder começar a ter a flexibilidade, não é, e a regulação hormonal que precisa para ter o processo de cura? Ok, eu costumo abordar os meus pacientes da forma introduzir a alimentação vegetariana. Muito bem. E quando isso acontece, eu indico os vegetais onde este doente vai encontrar os nutrientes que eles são importantes, que eles são necessários. Vamos falar da quinoa. Parece que não existe, mas existe. Está ali aos pulos nos supermercados. Vamos falar do cuscuz, que são cereais que vão potencializar a cura. Ele vai encontrar ali não são fibras, vai encontrar ali os carboidratos que vão lhe fornecer energia para ele conseguir passar por esta fase de tratamento, para ele conseguir passar, mas também já cuidando da sua saúde, não colocando muita farinha branca, que são potenciais inflamatórios. Vamos colocar uma alimentação mais alcalina, mais anti-inflamatória, porque nós sabemos que o organismo que consome alimentos anti-inflamatórios está a potencializar o seu sistema imunológico. Sim. O contrário disso vai criar um ambiente propício para a proliferação de muitas doenças. Se for um organismo altamente inflamado, então ali o câncer cresce. Para que isso não aconteça, então devemos fazer o inverso. Pois, porque este paciente acaba por ser classificado como um paciente de risco também? Também é um paciente de risco, com certeza, porque hoje, principalmente falando do câncer da mama, que acomete muito a maior parte das mulheres, 1% de homens, mas a maior parte de mulheres, quando se está com o câncer da mama, foi diagnosticado, a mente já coloca, olha, há uma grande possibilidade de morrer. Então, é necessário um cuidado de uma maneira extraordinária desta pessoa, principalmente na questão dos alimentos. Dos alimentos. Muito bem. Então, nós temos que retirar, ou seja, doente cancerígeno pode comer arroz? Pode comer arroz. O normal ou integral? Se for integral, melhor. Ele vai encontrar mais aminoácidos ali que vão facilitar a formação de proteína boa. Não é? Vai encontrar ali a energia que a mitocôndria dele precisa para suportar aquilo. É uma agressão que vai se colocar no corpo desta pessoa. Então, o arroz integral é uma boa opção. Essas são as trocas inteligentes. Muito bem, doutora. Então, vamos fazer aqui uma espécie de jogo. Vamos lá. Doente oncológico no quadro do cancro da mama. Vamos aproveitar a deixa da doutora. Que alimentos ele pode inserir? O arroz, de certeza, ou integral? Sim. Carnes, vermelhas não. Sim. Brancas. A minha visão é levar o paciente ao vegetariano. Ao vegetariano. No entanto, então, se ele vai para o vegetarismo ou vegetariano, que alimentos é que ele vai consumir? Batatas, tubérculos, no caso. Batata rena. Vai consumir batata rena. Batata doce. Vai consumir também batata doce. Mandioca. Vai consumir. Tudo que é tubérculo vai consumir. Sim, a ideia é consumir beterrabas, tudo ali. As sementes. As sementes vai consumir as oleaginosas, a ginguba. Vai consumir as sementes de abóbora, o gergelim, vai passar para as leguminosas, vai consumir o feijão, vai consumir a ervilha, vai consumir o grão de bico. São proteínas boas para passar por isto de uma maneira mais simples. E o ovo? Vai depender do que esse paciente é. Se ele é um vegetariano restrito, se ele é um ovo-lacto vegetariano, se ele é um ovo vegetariano, porque é assim que se define os vegetarianos. Então, depende muito. E se ele, por exemplo, não for vegetariano, porque nós angolanos, a maior parte não é vegetariana. Sim, se não for vegetariano. Como é que passa por esse processo? Porque é uma readaptação. Primeiro, nós temos ali a recessão da patologia, não é, da enfermidade. Temos que passar pelo processo de adaptação, de aceitação. Depois vem o processo de inclusão e da alimentação. São muitos processos, doutora. Como é que este paciente vai estar psicologicamente? Vou começar por responder a primeira questão. Sim. Se não for vegetariano, esse paciente vai continuar a consumir carne. Nós vamos escolher as melhores carnes que vão facilitar, não vão proliferar tanto, não vai
não vai influenciar tanto no crescimento desta doença. Muito bem, doutora. E vamos ali adicionar, fazer uma reeducação alimentar. Trocar muitos dos alimentos que ele consome hoje para passar a consumir alimentos mais saudáveis. Mais saudáveis. Sim, vamos inserir novos alimentos, porque muita gente não come brócolis, não gosta de verdura. Então, a maior parte do prato deste paciente será as verduras e os legumes. Um prato colorido. Exatamente. Mais divertido, bonito e saudável. E mais saudável. Muito bem, doutora. E é desta forma que eu convido a si a conectar-se, não é? Visite as nossas redes sociais e é um até já, não saia daí. Regressamos e a nossa conversa sobre nutrição oncológica está comigo a doutora Juliana Valente, que está a elucidar-nos, a esclarecer-nos, assim está correto, sobre este assunto, que é um assunto muito delicado. As pessoas normalmente, quando recebem uma patologia oncológica, doutora, como é que elas reagem? Porque não é nada, pelo menos, fulano tem ou fulano está em via de... Como é que tem sido o comportamento primeiro do paciente e posterior da família? Normalmente, o paciente começa com um estado de negação, né? Ele nega, depois entra para a fase de luta, ele vai lutando. Possível, eu tenho. Por que eu tenho? Depois disso, pode chegar à fase da aceitação. Quando chega a fase da aceitação, então ali entra com um tratamento, ele aceita começar um tratamento. E nessa fase é necessário conscientizar o paciente de que quais são os melhores alimentos, quais são as melhores terapias para ele. E ele pode tomar decisão junto com os médicos, porque até é necessário uma equipe multidisciplinar, onde também envolve o nutricionista. Vai tomar a melhor decisão, mostrar para ele o melhor caminho a seguir para se alcançar a cura com mais eficiência e o mais rápido possível. É ali onde entra a lavagem cerebral. Pois, era disso que estávamos a falar antes de irmos ao intervalo, não é? Porque ele vai ter ali uma readaptação. Recebeu a informação, lavagem cerebral, lavagem estomacal, lavagem de tudo, doutora, porque é um novo estilo de vida. Então, vamos focar nesta parte. Pois, então ali a gente entra com uma lavagem mesmo. Estomacal. Parece brincadeira, mas não, estamos aqui a tentar levar isso de forma mais leve. Então, vamos falando para ele, olha, para que possas melhorar, para que possas alcançar os objetivos o mais cedo possível, é necessário pelo menos 400 gramas de vegetais na sua refeição durante o dia, para evitar com que aquilo continue a crescer, junto com a medicação ali, né? Sim. Mas na questão da alimentação é necessário pelo menos 300 gramas por semana. Muito de bem. Carne. Muito bem. Vamos colocar ali o peixe para amenizar. Vamos retirar a carne e colocar o peixe. O peixe. Vamos amenizar assim a situação. E, por exemplo, doutora, para as pessoas que gostam de consumir carnes vermelhas, é fazer uma troca, não é? Começa a sair da vermelha para a branca, e depois para o peixe. Sim, na verdade é assim mesmo que funciona. Tem que ter período de transição. Muito bem. Não se faz a troca de uma única vez, porque pode haver falência. E também a alimentação envolve questões emocionais. Sim, a pessoa fica triste e depois não funciona, não é assim que funciona. É necessário, então, fazer a lavagem e depois começar a fazer a introdução alimentar, a troca balanceada, a troca inteligente, não com industrializados somente, mas também com aqueles que são os alimentos altamente naturais. E se forem orgânicos, melhor. Muito bem, doutora. E é desta forma que nós vamos agora ao nosso quadro Doutor Responde. É momento de você prestar atenção, porque a doutora vai responder as perguntas feitas por vocês. Olhos na tela. Eu gostaria de saber o que é a nutrição oncológica. De que forma a nutrição ajuda os pacientes oncológicos? O que é a nutrição oncológica e de que forma ajuda os pacientes oncológicos? Ok, nutrição é o processo de nutrir o organismo por meio dos alimentos. Então, é o processo de dar ao organismo aquilo que ele necessita por meio dos alimentos. Oncológico quer dizer ligado aos cânceres. Então, a nutrição oncológica está virada ao tratamento de pessoas com câncer por meio de um nutricionista.
Muito Por bem. isso que é nutrição Oncológica. oncológica. E como é que ela vai sustentar o paciente? Sim, toda a energia que o paciente precisa vem da alimentação. Toda a energia que nós utilizamos vem da nossa alimentação. Os principais são os açúcares, os carboidratos. Então, vamos colocar também carboidratos e proteínas, e vitaminas e minerais para recuperar, para haver a funcionalidade do organismo todo, porque sem alimentação também não temos vida. Muito bem, vamos a mais um VT. Doutor, gostaria de saber como deve ser a alimentação de um paciente oncológico. Como deve ser a alimentação? A alimentação balanceada não deve ser só para oncológicos, para prevenção e tratamento. A alimentação balanceada, introduzindo mais vegetais, cereais integrais, introduzindo mais vitaminas, proteínas. As saladas não podem faltar, desde que sejam bem higienizadas. Os alimentos verdes escuros, não é? Que devem ser parte do nosso dia a dia, para que nós possamos assimilar assim as vitaminas C das verduras, para que nós possamos assimilar o ferro do feijão. É necessário colocar então esses alimentos em todo tipo de alimentação e para todo tipo de pessoa, principalmente dos doentes oncológicos. Doutora, será que o grupo sanguíneo interfere no tipo de alimentação? Não necessariamente. A alimentação balanceada é para todos. Muito bem. Não necessariamente tipo sanguíneo influenciar no tipo de alimentação. Eu não posso afirmar essa situação, não. Muito bem, doutora. E é desta forma que estão respondidas as vossas questões. A última foi minha, claro. Aproveitei. E é assim que nós conseguimos fazer com que você se mantenha informado. Pode continuar nas nossas redes sociais, porque a doutora também vai lá estar para fazer, dar suporte e dar resposta a tudo que vocês tiverem que perguntar. Doutora, nós sabemos que somos o que comemos, o que vem de baixo dá-nos força e o que vem de cima dá-nos luz, está certo? Está certo. Então, o equilíbrio deve ser a base terra e ar ou apenas terra? Em termos alimentares, vamos comer apenas as coisas que vêm da terra ou também, por exemplo, as frutas que vêm... Ok. Na minha visão, as frutas também vêm da terra. Sim, tudo vem da terra, mas elas acabam por crescer nas árvores. Nas árvores, é verdade. Exatamente. Por isso não peguei a visão logo É um no gatilhozinho, às vezes gosto de brincar. Olha, nesse sentido, tudo é importante. Tudo, muito Sim, bem. o que Deus colocou, Ele já sabe o que é que nós precisamos para nós. E por isso é que as frutas têm épocas. Quando está em tempo de cacimbo, lá vem os limões. Cítricos, exatamente. Sim. Para facilitar com que você passe sem resfriado por essa fase. Muito então, vamos optar pelos dois. Quantos da terra, sim, quantos do ar, desde que sejam alimentos saudáveis. Frescos e saudáveis. Exatamente. Doutora, como é que deve ser a envolvência da família, não é? Porque muitas são as vezes que nós não cumprimos a medicação ou a alimentação porque a família também não ajuda. Sim. Então, como é que deve ser, já agora, não é? E como é que tem sido dentro da experiência que a doutora tem tido? Nós sempre orientamos que o paciente, principalmente obesos, oncológicos, é uma luta da família. Se eu estou a passar para a transição para o vegetarianismo e eu sinto o cheiro daquele peixe grelhado, daquela carne assada, daquele churrasco, provavelmente eu vou fugir e comer também. Então, é necessário a família ter uma envolvência, ou pelo menos na frente dessa pessoa, evitar que a mesa esteja com este tipo de alimento. Porque a pessoa vai ter mais capacidade de resiliência, né? Vai ter mais capacidade de ver, não, afinal de contas, as pessoas estão aqui comigo, não estou sozinha nesta luta. Então, se os outros fazem esse sacrifício, por que eu não? Exatamente. Então, é necessário essa envolvência, dar esse apoio. E não custa nada. Para uma vida, né, que nos é querida, não custa nada. Não custa nada, é verdade. E para aquelas pessoas que consomem álcool, doutora, porque é praticamente uma mudança de vida, é um estilo novo a ser adaptado. Como é que tem sido, vamos chamar isso de lutas, não é? É verdade. Como é que têm sido essas lutas, essas batalhas? Como é que o paciente tem conseguido suprir esta dificuldade? Por ser mesmo uma luta, existe um momento em que ele está a vencer.
Mas há um momento em que ele também tem uma recaída. E a gente entende, porque somos todos seres humanos, nós mesmos temos as nossas debilidades, temos os nossos limites, não é? Então, não estamos para julgar, não estamos para colocar rótulo, estamos simplesmente para ajudar. Nunca um nutricionista vem na vida de um paciente para fazer julgamento, para dizer, você não perdeu peso, você está comendo muito. Não, a ideia é, daqui para frente, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Tudo bem, teve uma recaída, e agora? Vamos fazer o quê? O novo passo vai ser este e aquele. E assim consegue-se os objetivos com Daí mais também a facilidade. importância do psicólogo. É muito importante. Olha, é algo que logo do princípio entra o psicólogo. Sim. Não é como as outras doenças, é necessário uma equipe multidisciplinar para que o paciente então ganhe forças, ganhe vontade. É necessário mesmo também a presença de um psicólogo. Doutora, como é que nós, que vivemos nessa sociedade que a cada esquina tem um bolinho, tem um pincho, vamos resistir e vamos procurar a cura, não é, dentro da nutrição oncológica? Como é que vamos suprir aquela ânsia? Porque, vamos ser honestos, nós somos falhos. Nós somos falhos, somos fracos, por mais que o espírito seja forte, mas a carne é fraca. Verdade. E a tentação, a esquina, nós estamos sujeitos a tudo. Dentro do consultório, como é que tem sido? Primeiro, conseguem falar a verdade dos pacientes? Nós já colocamos uma margem da informação que nós recebemos, já colocamos uma margem, como é que a gente coloca, tipo, margem de erro. Sim. Vai já descontar que nem tudo pode ser verdade. Então, ao colocar as orientações, também colocamos um ponto a mais. De maneira que quando ele descontar, está no momento, está no limite certo. Está a ver, grande estratégia. É verdade, tem que haver estratégia, porque senão os objetivos não são alcançados. Não são alcançados. Exatamente. Há muita tentação realmente na rua, a gente vai chamar de tentação, por quê? Porque mesmo mal, é malefício que cria. Já é um carboidrato simples, é altamente inflamatório, contém açúcar, ainda é frito. Já imaginou a quantidade, a bomba que se cria ali quando nós pegamos simplesmente a colocar um bolinho? Não é que a gente não coloca, a gente também come, mas deve haver bastante moderação. É para comer mesmo só em festas, em casamentos, sem necessariamente colocar isso na sua rotina diária. Ou sempre que der vontade, né? Ou sempre que der vontade, uma sempre também não, uma escapadinhazinha. Uma escapadinha, sem necessariamente ser a sua rotina diária, como quem sai de casa com fome, há mais probabilidade de na rua consumir carboidrato simples, de consumir açúcar, de consumir frituras, porque é o que se vende lá fora. Mas se tiver a conscientização de preparar o seu alimento em casa, ali há menos chance, você vai saber que não. Eu quero hoje comer comida cozida, eu quero hoje comer comida assada. Eu tenho esse cuidado comigo mesmo, até porque sei que é para mim, é para a prevenção da minha própria saúde. Ali e da minha família, não é? Exatamente. Aí as coisas fluem melhor. Exatamente. Não sair de casa com fome, comer em casa. Andar com uma lancheira, com uma alimentação saudável. Com alimentação saudável, porque mesmo os vegetarianos não necessariamente são saudáveis. Quando o vegetariano só se alimenta de batata frita, vai ali pedir uma pizza vegetariana, pedir um hambúrguer vegetariano, ele só está a evitar alguns tipos de câncer, principalmente o câncer dos intestinos, que são muito causados pela carne e as carnes vermelhas. Mas há outras doenças cardiovasculares que ele também está propenso em. Sim. Sim, porque está sempre ali a consumir alimentos altamente gordurosos, está sempre ali a consumir alimentos que são potencialmente cancerígenos. Há bastante açúcar branco. Não é que seja o alimento do câncer, mas são alimentos que propiciam um organismo inflamado, e inflamação significa doença. Muito bem, doutora. Conselhos. Como é que nós, angolanos, vamos começar a viver de forma a nos prevenirmos das doenças cancerígenas de acordo com a alimentação? Existem os conselhos que eu sempre dou, são os 8 remédios naturais. Muito bem, vamos a isso. Bom sono, água fresca, ar puro, exercício físico, alimentação balanceada, não é? Acho que alguns estão aqui a fugir da minha mente, mas são os principais. Alimentação balanceada, exercício físico, que é um dos principais, o sono, o ar puro, deve haver meditação, respiração, procurar a tranquilidade, evitar o estresse que cria cortisol e vai começar a... É necessário colocar
uma vida mais zen, né? Embora Sim, seja mais difícil, tranquila, mas tem que ser possível. tem que ter um momento só teu para fazer com que as células se regenerem. Tomar os banhos de sol é necessário. Em que horários? De manhã até às 10 horas Sim. e é das 15, 16 até o final da tarde. Muito bem. Ali conseguimos ter a vitamina D, Sintetizar a vitamina absorver D, bem, exatamente. mas com protetor solar, para não agredir Com a pele protetor solar, também. embora nós, os negros, temos menos facilidade de pegar os cânceres da pele, não é? Porque a nossa melanina já nos protege até certo ponto, mas o protetor solar vai evitar com que a nossa pele escureça, com que fique áspera. Então, o protetor solar também é importante. Muito bem. E o que é que os pacientes oncológicos não podem fazer nunca? Eles são pessoas, né? São seres humanos. São seres humanos. Não é para todos. Pacientes oncológicos não têm rótulo. Não. Até porque cada um tem um câncer diferente. Cada exato. um tem um estágio diferente. Então, eu não vou dizer assim que ele não pode fazer nunca esta ou outra coisa. Mas o que eu posso aconselhar é a melhor introdução alimentar, alimentação vegetariana é um potencial elemento para a cura e prevenção dos cânceres. Doutora, é difícil, mas eu vou ter que dizer. Há muita gente que gosta de matar chama a boca com Coca-Cola. Como é que... fator de risco para esse tipo de pessoas? Olha, o caramelo que se coloca na Coca-Cola, não se fala de marcas, né? Vamos aqui falar. É o mesmo que às vezes coloca-se também na soja, que os vegetarianos usam. Muito bem. Doutora, afinal tem soja aí? Tem soja. Ok. Eu vou convidá-la para um outro programa porque vamos ter que aprofundar isto. Mas agora é hora de você conectar-se mais uma vez e passar pelas nossas redes sociais, ok? As da doutora também estão aqui a veicular em rodapé e você já sabe, nós estamos no canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Obrigada por se juntar a nós. Fique bem, cuidem-se, alimentem-se bastante, bebam água, façam exercícios físicos e amem-se. Brinde, doutora.